Olá e bem-vindos de volta ao Lentes da Guerra. Meu nome é Luiz Gustavo, e hoje, nós continuamos a nossa jornada por um dos acervos fotográficos mais inusitados e reveladores da história militar. Se nas partes anteriores, mergulhamos na ironia e na inventividade dos soldados alemães, que usavam aviões e projéteis de papelão para criar suas fantasias de voo e escapar do tédio opressor da guerra, hoje vamos expandir nossa visão. Nós vamos cruzar as fronteiras para descobrir que essa necessidade humana de resiliência e humor não era exclusiva de uma nação. Veremos como soldados de diferentes países, franceses, americanos e belgas, também recorriam à fotografia de estúdio para forjar momentos de heroísmo, humor, acima de tudo, para reafirmar sua humanidade em um mundo que tentava, a todo custo, desumanizá-los. Cada foto é um testamento de que, em meio ao caos de um conflito global, a alma humana sempre encontra uma forma de resistir. A busca por um momento de glória não era, de forma alguma, uma exclusividade dos soldados alemães. Em todo o teatro da guerra, a mesma necessidade de afirmar a própria identidade e de dar significado ao sacrifício era visível. Nesses retratos, vemos a mesma encenação, mas com um toque inconfundível de patriotismo e de esperança. A primeira foto mostra soldados franceses, com seus típicos bonés azuis, posando em um avião falso. E o cenário, nesse caso, é o que realmente nos conecta à alma desses homens. No fundo, a Torre Eiffel e uma representação da Catedral de Sacré-Cœur, em Paris. A imagem é uma clara declaração de orgulho nacional, um lembrete do que eles estavam lutando para proteger. A legenda, une partie de plaisir au-dessus do camp de beach, uma partida de prazer acima do campo de beach, adiciona uma camada de ironia. Beach era um campo de treinamento francês, conhecido por sua dureza e disciplina. O que eles chamam de prazer era, na verdade, a dura rotina de preparação para a guerra, uma piada amarga que somente quem estava lá poderia entender. A fotografia se torna, então, uma forma de documentar não a batalha, mas a vida em sua totalidade, com suas ironias e contradições. Ao lado, vemos a mesma necessidade em um soldado americano, em um cenário naval. Ele posa em um submarino chaser, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. O contexto aqui é a Primeira Guerra Mundial, quando as forças navais americanas se juntaram aos aliados. O soldado, com seu olhar sério e sua pose de vigilância, encarna o espírito de um caçador de submarinos. Esses cenários não eram apenas para o riso, eles serviam para criar uma narrativa, uma identidade de herói, que poderia ser compartilhada com a família em casa, servindo como uma prova visual de que estavam cumprindo seu dever com bravura e de que, apesar da distância, a honra da pátria estava viva em seus corações. Nessas duas imagens, a ironia alcança um novo patamar, flertando diretamente com o humor negro. Elas nos mostram como a propaganda e a necessidade de catarse se uniam na fotografia de estúdio. Na primeira foto, vemos um soldado americano com uma pose de herói de cinema, quase como um personagem de faroeste, pisando sobre soldados inimigos que são representados como caricaturas. O contraste entre a pose séria do soldado e a imagem grotesca e ridicularizada do inimigo é uma forma de propaganda e, ao mesmo tempo, de catarse. Essa foto era uma forma de reforçar a ideia de que o inimigo era inferior e de que a vitória era inevitável. Ao reduzir o adversário a uma figura cômica, os soldados podiam lidar com o medo e a aversão que sentiam em relação à guerra real. É um ato de desumanização que, ironicamente, servia para reafirmar a humanidade de quem posava, transformando o ato brutal de matar em uma encenação de heroísmo. Na foto seguinte, vemos soldados franceses em um tanque improvisado, com a legenda Paris-Berlim, Made in America. O simbolismo aqui é poderoso e complexo. A frase, provavelmente uma piada interna sobre o apoio americano na guerra, transforma o tanque de brinquedo em um veículo de vingança. O tanque, uma das armas mais temidas e desumanizadoras da Primeira Guerra, se torna um objeto de zombaria, um reflexo do desejo de levar a guerra até o fim, até Berlim. A fotografia, nesse contexto, se torna um instrumento multifacetado. É propaganda, é humor, e acima de tudo, é um registro da esperança de um final vitorioso, mesmo em meio ao caos. O que essas três imagens nos revelam? Em todas elas, a simplicidade do cenário e a autenticidade das emoções são gritantes.
Os cenários são óbvios, as poses, muitas vezes, são desajeitadas, mas a força das histórias que elas contam é inegável. Temos soldados alemães, com um ar de descontração e diversão, rindo enquanto posam em um pelicano de madeira, um adereço bizarro e improvável, mas que se torna um cavalo de batalha da alegria. Em outra foto, um soldado com uma expressão de cansaço e seriedade, posa ao lado de um cavalo de madeira, como se ele estivesse pronto para uma batalha. O contraste entre a seriedade do seu olhar e a natureza artificial do cenário é um lembrete do que a guerra faz com a alma de um homem. Por fim, vemos dois soldados americanos em uma pose divertida, sentados em um burro, com uma caixa com a frase "To hell with Hitler", que Hitler vá para o inferno. Essa última foto, em especial, nos transporta para um contexto mais recente, o da Segunda Guerra Mundial, e seu simbolismo é avassalador. A frase não é uma piada, é uma declaração de intenção. A foto é uma prova de que, apesar da tecnologia avançada e da brutalidade da guerra, a humanidade e o humor persistiram. Esses retratos nos mostram que a vida e a dignidade sempre encontram uma maneira de florescer, mesmo em um campo de morte. A fotografia é a voz dos que não podem mais falar. Essas imagens são testemunhas visuais da luta interna de cada soldado, do seu esforço para manter a sanidade e a esperança. Elas nos forçam a olhar para o passado e a questionar não apenas o que aconteceu, mas como as pessoas sobreviveram a isso. O que vemos nessas fotos é a verdade mais crua e humana da guerra, a persistência da esperança. A coleção de Christopher B. Steiner nos mostra que o humor transcende o tempo e as nações. Nessas fotos, a fantasia de ser um aviador em um avião de mentira, de ser um piloto de foguete em um cenário de lua e estrelas, ou de estar em uma carroça de coelhos, é o que realmente importa. Eles não estão apenas posando para a câmera, estão escrevendo a própria história. Uma história de um tempo em que a imaginação se tornou o último refúgio da alma, a última forma de resistir à desumanização da guerra. A simplicidade desses estúdios é, por si só, chocante. Um avião de madeira improvisado, um pedaço de tecido pintado com a material que se tinha à mão e os mais diversos adereços. Tudo era simples sim, mas o que importava não é a veracidade da cena, e sim a emoção que ela evoca no coração daqueles homens. A fotografia, aqui, é um testemunho congelado no tempo, um fragmento de uma vida real, que nos ajuda a compreender a complexidade da guerra. Esses retratos de recordação, colecionados com tanto cuidado, não são apenas fotos de soldados. Olhe para esses rostos. São os rostos de irmãos, de amigos, de jovens com medo e com esperança. Cada ruga, cada sorriso, cada olhar sério é um fragmento de uma vida real, uma história de esperança e sobrevivência em um cenário de destruição total. São a prova de que a vida e a dignidade sempre encontram uma maneira de florescer, mesmo em um campo de morte. A fotografia, neste contexto, é mais do que um registro, é a voz dos que não podem mais falar. E essas imagens, apesar de sua aparente simplicidade, gritam em silêncio. Elas gritam sobre a amizade que nasce na adversidade, sobre o humor que se torna um escudo contra o medo, e sobre a coragem de continuar, mesmo quando tudo ao redor desmorona. São cicatrizes da memória, que nos lembram que a resiliência é um dos traços mais fortes do espírito humano. Elas nos forçam a olhar para o passado e a questionar não apenas o que aconteceu, mas como as pessoas sobreviveram a isso. O que vemos nessas fotos é a verdade mais crua e humana da guerra, a persistência da esperança. A história é mais do que datas, ela é feita de rostos e de momentos. Ela é feita da ironia, da resiliência e do humor que esses homens encontraram em meio ao inferno. A fotografia, neste contexto, é o nosso elo com o passado. Ela é o testemunho silencioso que nos permite ouvir as histórias que não estão nos livros didáticos. Esses retratos são mais do que imagens, são um lembrete do que o espírito humano é capaz de suportar e, mais importante, de como ele consegue encontrar luz até mesmo na escuridão mais profunda. A memória é um campo sagrado, e a nossa responsabilidade é mantê-la viva, para que as gerações futuras possam entender não apenas o horror da guerra, mas a beleza da humanidade que resistiu a ela. Se você gostou desta análise e quer mergulhar ainda mais fundo nas histórias não contadas por trás das fotos de guerra, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.
Sua ajuda é fundamental para mantermos viva a memória de quem viveu estes momentos e para que essas histórias nunca sejam esquecidas.